Olá, sejam bem-vindos ao Habitability, um podcast e videocast oferecido pela MRV & Co e apresentado por mim, Luiz Gustavo Pacete. Neste segundo episódio especial com os melhores momentos da primeira temporada do Habitability, vamos falar da construção das cidades para as pessoas e como os ambientes se transformam ao longo do tempo. Pensar nos espaços e nas cidades para a geração sênior. Veronique Forrat, da Colive, e Flávia Ranieri, da Geropro, falaram sobre a longevidade e como esse processo de envelhecimento impacta no habitar, no consumo e no comportamento. Foi uma aula não só sobre entender outras gerações diferentes das nossas, mas sobretudo sobre como lidar com estereótipos e comportamentos. É muito interessante. Acho que o mais importante quando a gente fala de senior living é exatamente isso que eu abordei e que você reforçou. A primeira coisa é ver se realmente essas pessoas, que, enquanto elas ainda têm a sua autonomia, porque fazendo um parêntese, acho que quando a gente fala de seniors, parece que assim, cai uma guilhotina aos 60 anos de idade, você passa a ser um idoso e você entra numa fase da sua vida que é uma fase muito longa, né? Porque com o avanço da longevidade, as pessoas estão vivendo cada vez mais, e você querer equiparar uma pessoa de 60 anos, completamente lúcida, saudável, imóvel, a uma outra pessoa com 95 anos, que tenha limitações físicas e cognitivas, primeiro que colocar todo mundo no mesmo balaio, para mim já é uma coisa complicada. Então, quando a gente fala de sênior, a primeira coisa a fazer é começar a dividir o que é um sênior, né? Os diferentes tipos de sêniors, que não são definidos, inclusive, só pela idade. Mas botar 40 anos de vida no mesmo balaio é que nem dizer que um bebê recém-nascido e um homem feito de 40 anos, casado e com seus próprios filhos, pertencem todos à mesma faixa etária. Então, essa é uma primeira distinção que eu acho que é importante fazer. E a segunda distinção é realmente ouvir essa faixa etária, né? Essas diferentes faixas etárias que são englobadas embaixo desse guarda-chuva de longevos, sêniors, maduros, matures, que eu pessoalmente prefiro chamar de velhos, porque eu acho que não tem nada demais eu ser chamada de velha, é um fato. Ser criança é um fato, ser velho é um fato. Não é pejorativo, né? A conotação é pejorativa, mas é uma fase da vida como outra qualquer. Então, continuar respeitando a autonomia, a liberdade de escolha de pessoas que nada mais são do que adultos que estão aí há mais tempo. E o que isso impacta, diferentemente de lá fora, é que a gente não tem opções, a gente não teve tempo para criar novas soluções. Então, o que aconteceu no primeiro momento é que começaram a surgir soluções importadas, digamos assim, que tinham tido sucesso nos Estados Unidos ou na Europa, e aí elas não casam com a personalidade brasileira, porque é exatamente isso que a Veronique falou, esqueceram de perguntar para as pessoas, para os idosos brasileiros, o que é que eles queriam, e acharam que um modelo europeu poderia, né, de moradia, poderia entrar aqui, e aí não teve uma aceitação muito boa. E aí, uma outra coisa também que eu acho que aconteceu, importante, é que a gente não tinha dados, né? É isso, a gente não pergunta. Então, lá em 2018, a gente teve uma primeira pesquisa super importante, que foi o Tsunami, que foi feito pela Hype, que perguntaram aos brasileiros o que é que eles queriam, né? E aí a gente começou a vislumbrar o que queria. Então, e com isso, os números começaram a aparecer, e números, por exemplo, como a economia dos 50 mais, que movimenta quase 2 trilhões de reais, que é 24% do PIB brasileiro, começou a abrir os olhos dos empresários. Tipo, quem são essas pessoas que estão gastando dinheiro aqui no Brasil? E quando a gente fala de moradia, falar por que 50 mais, por que não 60 mais, porque quando às vezes as pessoas começam a pensar em um futuro do que vão fazer, né? Começam a pensar na aposentadoria, começam a pensar como vão viver essa nova fase de vida.
E a moradia entra nisso. Aí a gente vai falar de senior living, né? Eu gosto muito de falar, porque assim, no mundo a gente tem várias formas de moradia. Tem co-living, co-housing, o senior living, as próprias instituições de longa permanência, e a realidade é que as pessoas que vencem muito é o famoso age in place, que é envelhecer na própria casa. E, na minha opinião, isso é minha opinião, o senior living, ele entra dentro do age in place, a partir do momento que é uma decisão tomada como o idoso como protagonista, onde ele escolhe, onde é uma residência que ele tem autonomia, deveria ser. E deveria ser intergeracional, que é outra coisa que os incorporadores estão começando a perceber, que moradias e residenciais de nicho, onde só tem idosos, também costuma ter resistência. Os idosos querem continuar a vida. É isso que a Veronique falou, não é porque eu fiz 60 que agora eu só convivo com idosos, que agora eu não trabalho mais, que agora eu não viajo mais. As pessoas precisam entender que envelhecer é uma continuidade da vida. A vida e os espaços se modificam com muita rapidez. Pensar em ambientes que ofereçam autonomia e segurança para o nosso dia a dia é importante. Porém, tivemos que rever as rotas e adaptar rotinas e dinâmicas de trabalho em curto espaço de tempo. Tiago Alves, presidente da Regus Space e autor do livro Nem Home, Nem Office, O Futuro do Trabalho é Híbrido, falou com a Habitability sobre essa nova relação das pessoas com os ambientes urbanos e de trabalho, e como que isso afeta não só a engenharia, a arquitetura, mas também a nossa vida. Deixa eu contextualizar para a nossa audiência aqui, porque assim, essas mudanças nos ambientes de trabalho, elas já vinham acontecendo, elas foram potencializadas pela pandemia. Lógico que pela primeira vez na história moderna da humanidade, todo mundo e o mundo todo teve que fazer uma experiência de trabalho remoto ao mesmo tempo. Então, isso foi de maneira forçada, lógico, Muitas empresas não têm como operar nesse modelo, muitas empresas encontraram uma forma de operar nesse modelo com sucesso, muitas testaram, voltaram atrás, mas a verdade é que a pandemia ela foi um catalisador, não um agente transformador das relações de trabalho. Se a gente pegar nos últimos 30 anos, Pacete, o que cabia numa mesa de escritório, lá nos anos de 1980, finalzinho de 80, começo de 90, o que o cara tinha que ter? Era agenda, um computador desktop, um monitor gigantesco, a máquina do fax, o porta-cartão, cartão de visita, e a fita, e o telefone. Tudo isso já começou a mudar. A tecnologia foi um fator que desrompeu muito o ambiente de trabalho. Hoje, basicamente, a gente consegue trabalhar só com um notebook, ou talvez tem gente que consegue trabalhar só com celular, muitas vezes, Nem aquilo que a gente colocava em cima da mesa perdurou nos últimos 30 anos. Só que teve um movimento muito grande, e aí eu vou trazer esse contexto, que pela primeira vez na história, a gente tem 4 gerações distintas nos ambientes de trabalho. A gente tem a geração mais antiga, os famosos baby boomers, a geração X, os millennials e a geração Z. São 4 gerações que consomem, se comportam e trabalham de maneira diferente, mas ocupando o mesmo ambiente de trabalho. Quando veio a pandemia e o fique em casa, porque o distanciamento social vai ser necessário nesse momento, eu estou até tirando a questão da saúde do contexto aqui, muitas empresas se viram tendo que implementar esse modelo, mas sem saber como implementar esse modelo. Antes da pandemia, para você ter uma ideia, menos de 1/5 das empresas, ou seja, 20% das empresas, tinham uma política de trabalho flexível, ou seja, uma política que definia como você poderia trabalhar de casa ou de um escritório perto da sua casa, ou trabalhar fora do escritório matriz. A nossa legislação brasileira não permitia esse regime híbrido de trabalho. Ou você poderia ser presencial, ir para o escritório todos os dias, a sua empresa tem que controlar a sua jornada, o seu horário, a sua segurança durante aquele período, a sua produtividade, ou você era teletrabalho, ou você trabalhava fora do escritório e você não poderia também ir ao escritório. Olha que coisa maluca como era a lei antes. Mas a pandemia veio e colocou todo mundo no mesmo denominador.
Esse denominador, ele não foi necessariamente justo. Por quê? Se a gente pega o nosso caso, Luiz, somos pessoas que gostamos de tecnologia, somos pessoas que somos heavy users, né, usuários. Eu tenho certeza que a gente se adaptou rapidamente a reuniões virtuais, a gente se adaptou rapidamente, né, à questão de ter que trabalhar e várias agendas, vários compromissos. Mas lembra que eu falei das várias gerações de trabalho? Nem todo mundo estava acostumado com esse uso da tecnologia da mesma forma. Então, quando veio o famoso home office, até para quem não sabe, é um termo aportuguesado, né, porque no inglês é work from home, né, home office é só no Brasil que a gente usa esse termo, que eu carinhosamente chamei de hell office, né, de trabalhar em casa de uma maneira mais difícil, ou mesmo home forced, porque a gente forçou todo mundo a ficar em casa, não que a gente capacitou a casa das pessoas para trabalhar, né, não que a gente tomou cuidado em saber se todos os colaboradores tinham uma estrutura correta para trabalhar de casa. Vou te dar uma informação, Luiz. O paulistano médio mora em 49 metros quadrados. Né? Então, como é que eu vou assumir que em 49 metros quadrados de um apartamento a pessoa tem um quarto, um banheiro, uma cozinha, uma sala de estar e consegue ter um escritório com um tamanho mínimo ali para cumprir com legislação ergonômica de trabalho para que ele possa trabalhar? Não. Então, o home office, ao mesmo tempo que ele foi muito positivo para algumas pessoas que tiveram uma experiência boa, porque tinham infraestrutura, tinham boa conectividade, tinham um bom computador, ele também foi negativo para pessoas que não tinham estrutura, pessoas que, por exemplo, não tinham onde trabalhar em casa, pessoas que tiveram que dividir o computador com os filhos que estavam tendo aula remota, ou mesmo que não tinham, né, um link de internet de qualidade. O Brasil, que ainda tem um abismo digital muito grande em termos de conectividade, uma pesquisa recente mostra que só 20% dos brasileiros têm conectividade para poder trabalhar de casa e ter a sua vida normal, ou seja, ter um serviço de streaming, as crianças terem uma aula online e a pessoa conseguir trabalhar ao mesmo tempo. Olha só que abismo digital que é esse. Mas a verdade é que o home office trouxe essa experiência de trabalho flexível para todo mundo. Conforme a gente começou a sair daqueles primeiros lockdowns, etc. e tal, as empresas começaram a testar o modelo. Foram lá e falaram, vamos voltar todo mundo? Opa, não dá para voltar todo mundo porque tem uma questão sanitária ainda. Então vamos voltar a algumas funções? Vamos voltar a funções mais estratégicas? Opa, mas aí todo mundo vai ficar em casa, aí não tem liderança. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar por departamento? Começaram a voltar departamentos e viram que o negócio não estava dando certo. Só que 2020 e 2021 foram anos marcados por vários abres e fechas de economia, né, e de lockdowns. Mesmo a gente não tendo feito no Brasil o famoso lockdown europeu, onde tudo realmente, efetivamente foi fechado, o Brasil ainda foi um modelo misto, digamos, nesse sentido, mas as empresas tinham uma insegurança muito grande em como ir e voltar. Então todo mundo deixou essa decisão para quando? Para 2022. 2022 tem sido o ano do teste de volta ao trabalho. E olha que teste, hein? E olha que teste. Não, e olha só que 2 anos depois surgiram vários novos fatores que ninguém estava preocupado com isso. Saúde mental nunca foi um problema corporativo. A pessoa, quando tinha estresse, burnout, você põe ela de férias e se o cara não voltasse zerado, você falava, não, isso não é um problema da empresa. A empresa tinha que cuidar de saúde ocupacional relacionada ao trabalho. Só que desde 2021, o estresse, burnout, né, essas relações de estresse mentais relacionadas ao trabalho foi incluída no PCMSO, no Programa de Saúde Ocupacional das empresas. Então, passou a ser responsabilidade corporativa cuidar da saúde mental das pessoas. Um outro fator interessante é que as pessoas perceberam um movimento chamado grande renúncia. Na hora que as empresas forçaram a volta 100% para o escritório dos colaboradores, muitos colaboradores pediram demissão ou ameaçaram pedir demissão, falando, eu não quero voltar 100%, eu me ajustei na minha rotina casa, eu topo voltar uma parte, mas eu não quero voltar 100%. Uma outra coisa que as empresas perceberam é que o tempo perdido em mobilidade, Luiz, é muito grande. Vou te dar um exemplo aqui. Se a gente economizar meia hora de manhã, meia hora à tarde de deslocamento, isso são 5 horas na semana, 20 horas no mês, 240 horas no ano. Isso equivale a 1 mês e meio trabalhado de uma pessoa, 1 mês e meio. Você imagina eu poder voltar para você e falar, cara, vou te dar 1 mês e meio a mais de férias, ou você vai ter 1 mês e meio a mais de produtividade, só economizando meia hora de trânsito de manhã e meia hora de trânsito à tarde. Então, as empresas viram que o deslocamento é um fator muito importante em produtividade e qualidade de vida. E a gente não sabe construir cidade, né? Você pega uma cidade igual Rio de Janeiro, São Paulo, a gente pega onde estão os eixos comerciais, onde estão os escritórios e onde estão as zonas residenciais, a gente move 80% da cidade todo dia.
Conseguir vencer as dificuldades e não se conformar com algumas situações. Léo Martins, CEO e fundador do Instituto Grito, conversou com a Habitability sobre a transformação da comunidade, gerando valor e o desenvolvimento da periferia. Mas mais do que isso, como que a gente pode aplicar processos, gestão, liderança e mesmo tecnologia para trazer equidade social para o Brasil. Então, Ribeirão das Neves hoje é uma cidade que nasceu em volta de um complexo penitenciário, né? Hoje o patrimônio histórico da cidade é uma cadeia. E aí, por ser uma cidade que hoje abriga o maior complexo penitenciário aqui do nosso estado, foi rotulada, né? Essa cidade foi rotulada há muito tempo por Ribeirão das Trevas, Cidade das Cadeias, Pé Vermelho, por falta de asfalto. Então, hoje, Ribeirão das Neves é uma cidade que é considerada uma grande favela, né? Não existe muita diferença entre as comunidades, favelas e a periferia, né? Que é esse contexto hoje nacional que a gente entende mais por favela e periferia. Hoje, Ribeirão das Neves é considerado por quê? Porque falta asfalto, saneamento básico, transporte público. Então, é uma cidade que passa por todos esses desafios na área da saúde, da educação, da mobilidade. E aí eu cresci dentro desse contexto, né? Vendo as pessoas rirem na hora que eu falava numa entrevista coletiva que eu era de Ribeirão das Neves, e eu fui percebendo essa falta de pertencimento das pessoas que moram hoje em Ribeirão das Neves. E aí, diante desse cenário, né, a gente hoje, Ribeirão das Neves tem um IDH muito baixo em vista da região metropolitana. Hoje, das cidades aqui que estão no entorno de BH, é uma cidade que sofre muito ainda com todas essas questões que eu coloquei de infraestrutura, mas a gente vem trabalhando aos poucos para poder mudar essa realidade. Então, o grito nasceu muito disso também, né? Esse grito de eu posso, esse grito de vamos fazer, esse grito de que nós somos capazes. E aí, esse grito ele foi multiplicando e hoje a gente está trabalhando na comunidade outros pontos também de desenvolvimento. Então, a gente tem como missão também mudar a história de Ribeirão das Neves, né? Hoje, Ribeirão das Neves está aparecendo também em revistas, em jornais, como eu estou aqui hoje nesse podcast falando sobre isso, trazendo outros pontos, né? Hoje a gente fala sobre cultura, fala sobre arte, fala sobre educação. Então, a gente vem trabalhando muito e hoje essa mudança assim, desse contexto já é real. Ô Léo, é tão interessante essa questão do resgate da origem, né? Porque tem um lado de perversão você ter vergonha ou você negar de onde você veio, de onde você cresceu. Eu moro em Osasco, na periferia da região metropolitana de São Paulo, e por muito tempo eu não omitia isso, né? E hoje eu falo com o maior orgulho em todas as oportunidades possíveis. Então, essa mudança da relação das pessoas com o local, ela é muito importante para iniciar qualquer transformação, né? Isso para mim é muito marcante. Sim, porque somos nós que vamos fazer diferença onde a gente mora, né? Essa transformação, ela parte de cada um. E até então eu cresci, né? A gente costuma falar assim, é um vírus mesmo que rola dentro da sociedade, dentro das comunidades, de que isso aqui nunca vai melhorar, isso aqui nunca vai crescer, nunca vai para frente. Mas a gente vem trabalhando justamente o que eu falei, né? O pertencimento, isso que você traz é o pertencimento, o orgulho de pertencer. E a transformação, ela nasce aí. A partir do momento que eu amo o lugar de onde eu sou, é a partir do momento que eu tomo a decisão de ser a transformação que esse lugar precisa. O Edu fala muito isso, né? Edu Lira, ele menciona assim, que nós não temos esperança, nós somos a esperança. E nós somos a esperança de um lugar melhor e de um futuro melhor. Então, tudo isso parte da nossa transformação pessoal, interna, dessa aceitação da gente entender que esse lugar é nós que vamos trabalhar para que ele seja diferente. E aí, a partir daí, nasce uma transformação, né? A gente começa a se preocupar mais com a nossa pracinha, a gente começa a cobrar mais também do poder público ações na nossa comunidade, no território ali onde a gente vive, e aí a gente começa a ver a transformação, e aí essa vergonha de falar de onde a gente vai indo embora, vai acabando aos poucos.
Então, hoje a gente vê vários jovens, crianças com orgulho em falar, poxa, eu sou favelado, eu sou da favela, mas eu estou empreendendo, eu estou inovando, eu estou trabalhando, estou gerando renda, então isso é muito legal. Mais um episódio que a gente destacou aqui dessa série, que tipo de cidade queremos e que tipo de cidade precisamos de verdade. Laura Martins, palestrante, escritora e autora do Cadeira Voadora, falou da necessidade de construir cidades inclusivas e com acessibilidade para todos. Foi uma verdadeira aula. A pessoa, os limites, isso me chamou muito a atenção, né? Esse ponto. Por que é importante isso? E eu gosto também que você destaca, eu compartilhei uma experiência, mas que ela tem que partir da perspectiva da própria pessoa, né? Por que é importante isso? Por que é importante a gente não generalizar, né? Às vezes a gente olha um local, porque ele tem alguns atributos ali, a gente acaba definindo, ele é acessível para todas as pessoas com deficiência, quando na verdade não. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que é muito importante. Você sabe que, inclusive, eu oriento as pessoas a nunca telefonarem para os locais e perguntar se tem acessibilidade. A falar com clareza o que é que precisa. Porque quando a gente fala acessível, uma pessoa que não tem deficiência, até uma pessoa que tem deficiência, às vezes não tem informação suficiente, acha que se tiver uma rampa, é acessível. Pois é. E não é. Não é. Para ser acessível, Luiz, a gente precisa ter pelo menos 2 pressupostos. E esses pressupostos, eles podem abranger todos os outros. Precisa ser seguro. Se não tiver segurança, a gente não pode considerar que o local é acessível. Então, eu considero, por exemplo, que não são acessíveis lugares que têm plataformas elevatórias sem proteção lateral, e porque uma pessoa pode cair, pode ter uma tonteira e pode cair, pode ter alguma dificuldade de equilíbrio e pode cair. É melhor do que nada? É melhor do que nada, mas uma pessoa tem que subir junto com a pessoa com deficiência. Então, ela não tem segurança total nem autonomia total, porque então são esses 2 itens que são básicos para algo ser acessível para qualquer pessoa. Precisa possibilitar que a pessoa esteja segura, sem chance dela sofrer um acidente, e ela precisa ter o máximo de autonomia possível. Eu digo que nas sociedades que são mais autoritárias, nós que tivemos governo autoritário durante tanto tempo, é tão difícil a gente entender o que é autonomia. As pessoas simplesmente chegam para a gente e dizem assim, eu faço para você, é só você me pedir. Ora, eu não quero que você faça para mim, a não ser que seja algo eventual. Mas se coloca no meu lugar, Luiz, o dia inteiro você pedindo alguém para poder te ajudar a entrar em algum lugar, para poder te ajudar a entrar no ônibus, sair do ônibus, pegar um copo d'água para você, ir com você ao médico, ajudar você a subir na maca, fazer um exame, um raio-x, seja lá o que for. Você não tem condições, você está estudando, pega não sei o que para mim, abre a janela para mim, pega o livro que está numa prateleira alta, vou fazer compra de supermercado, não consigo alcançar os produtos, é muita coisa. Alguém tem que subir uma rampa comigo e, de preferência, chama a brigada do corpo de bombeiro, porque a rampa é tão íngreme que parece mais rampa para manobra radical de skatista, não parece rampa para pessoa com deficiência subir, porque a gente precisa lembrar que a acessibilidade não é algo só para cadeirante, e nem algo só para pessoa com deficiência. Acessibilidade é para todo mundo. É para todo mundo. Tanto que todo mundo quer usar os banheiros com acessibilidade, não é? Quantas vezes que eu já cheguei a banheiro com acessibilidade? Eu preciso da acessibilidade para que a minha cadeira de rodas passe pela porta, para que eu consiga alcançar a torneira para lavar as minhas mãos, para que eu tenha uma barra de segurança para que eu não me desequilibre e eu não corra risco de cair. No entanto, as pessoas usam esse banheiro por quê? Porque é mais largo, exatamente porque elas têm condições de fazer tudo que elas precisam ali dentro daquela cabine. E quantas pessoas falam com a gente assim, você está pensando que você é privilegiada e que só você pode usar esse banheiro? Não, eu não sou privilegiada.
A sociedade está me possibilitando, através de alguma política afirmativa, ter acesso a banheiro. Se uma pessoa não pode ter acesso a um banheiro, fica difícil dela fazer qualquer coisa, dela ir à escola, dela ir ao médico, tudo. Então, se as pessoas querem usar as rampas, querem usar os banheiros adaptados, querem usar os elevadores, é muito fácil a gente compreender que a acessibilidade é boa para todo mundo, não é? Agora, se eu faço uma rampa muito íngreme, além de ser impossível um cadeirante subir sozinho, também vai oferecer risco para uma pessoa idosa, porque ela vai ter que inclinar o pé para poder subir, ela pode se desequilibrar e cair. Então, estou falando isso tudo para poder mostrar que na hora que a gente pensa em qualquer coisa, a gente precisa pensar, isso aqui todo mundo pode ouvir, todo mundo pode enxergar, todo mundo pode entrar, nós não vamos fazer mágica de um dia para o outro ficar tudo com acessibilidade, mas isso precisa ser o nosso norte. Bom, pessoal, esse é o segundo episódio desses nossos melhores momentos da série especial Habitability, um projeto que eu estou muito feliz de participar, tenho aprendido muito. Espero que vocês tenham gostado desses episódios e convido vocês para maratonarem todos os outros que estão lá. Foi muito difícil fazer essa seleção e fica o convite para acompanhar nosso conteúdo na íntegra no YouTube e também no seu agregador de áudio favorito. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV & Co., uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras 4 marcas, Lugo, Sensia, Resia e Urba.